Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Está começando mais um episódio do Vale Digital, podcast de quem utiliza o digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E a nossa convidada de hoje, ela construiu sua trajetória na advocacia a partir de desafios reais de vida, conciliando carreira, maternidade e mudanças importantes ao longo do caminho. Após se formar em Direito no Rio de Janeiro, ela viveu uma transição marcante ao se mudar para São José dos Campos, com a sua família, né, onde ela precisou recomeçar, se adaptar e construir sua carreira praticamente do zero. Ao longo de mais de uma década atuando no direito de família, ela desenvolveu uma visão que vai além da resolução de conflitos. Passou a focar na prevenção, ajudando famílias a protegerem seus patrimônios e evitarem desgastes emocionais e financeiros. Hoje, a sua atuação é voltada ao planejamento patrimonial e sucessório, auxiliando famílias a organizarem seus bens com estratégia, segurança e harmonia. A nossa convidada de hoje é a Regiane Borchardt. Tudo bom? Seja bem-vinda, Regiane. Muito obrigada. Queria te agradecer pela oportunidade, né, da gente bater esse papo aqui, porque é um assunto que interessa a toda a sociedade. O planejamento patrimonial e o planejamento sucessório, ele não é um assunto só de quem está com problema, ele é um assunto que deve ser tratado, né, que deve ser visto por todos nós, pela toda a sociedade como fundamental, né? Sim. Então, é muito interessante a gente estar aqui para debater esse tema. Legal, Regiane. Vamos explorar isso a fundo, né? Realmente entrar nesses detalhes ali para explicar ali para o pessoal que está acompanhando. E a sua história, ela começa ali com um processo de mudança, né? Porque você veio do Rio de Janeiro para São José dos Campos, né? Conciliando ali com essa fase ali acadêmica, né? Da advocacia. E recomeçou a sua vida aqui em São José dos Campos. Como é que foi essa migração, né? Tanto na parte de mudança de vida pessoal, conciliando isso com a sua profissão, né? Com o seu trabalho. Olha, eu cheguei em São José em 2010. Eu cheguei aqui com uma filha recém-nascida, tinha menos de 2 anos de casada. É, eu e meu marido mudamos para São José, a gente não tinha nem casa, nem apartamento alugado, a gente não tinha nada. A gente mudou para cá, que ele veio estudar, e fomos morar num quarto de um hotel simples, nós três. E ele passava o dia estudando, ele teve que fazer o ITA. E à noite ele estudava perto do banheiro, com a luz acesa, para eu e minha bebê podermos dormir, né? Então, assim, foi uma mudança bem profunda, porque eu saí do Rio de Janeiro, deixei minha família, deixei meus amigos, toda a minha vida, fiz, né? Morei no Rio de Janeiro a vida toda. A minha vida acadêmica foi no Rio de Janeiro, eu tinha trabalho, né? Então, assim, casei, tive uma filha e viemos para São José. Uhum. Começamos a vida ali, a nossa vida adulta começou aqui. E foi muito desafiador, porque nós viemos para cá, eu não tinha nenhuma amiga, eu não tinha nenhum parente, eu não tinha um trabalho aqui, né? Eu comecei do zero. Mas em contrapartida, São José é uma cidade que me encantou desde o primeiro momento, né? Me encantou e me encanta, e eu não quero sair daqui por nada. Então, essa cidade, esse ambiente, né? Me ajudou muito, né, a querer permanecer, a querer ficar aqui com a minha família, né? Tanto é que nós já estamos aqui há 16 anos, eu cheguei aqui com um marido e uma filha. Hoje eu tenho 4 filhos, tenho casa, tenho trabalho, né? Então, foi desafiador, mas a gente superou, eu superei e tô aqui hoje, né, para poder ajudar o povo de São José. Legal, Regiane. Então a gente observa ali que na sua trajetória, você já fez a sua formação lá no Rio de Janeiro, veio para São José, e é engraçado que São José é realmente um ponto de encontro ali. Para quem vem do Rio, para quem vem do sul de Minas, algumas pessoas vêm do Paraná também, então assim, a gente vê que São José realmente é um foco, é um ambiente de crescimento, né, de trabalho ali que realmente atrai bastante as pessoas. E de fato, né, o Vale encanta todos nós, então nada mais justo do que construir uma história aqui. E a gente viu que você foi construindo tudo. Então você realmente veio aqui depois de casar, né? As pessoas falam, quando você casa, você vai começar uma nova vida. Então, de fato, você não apenas
né, teve esse novo passo com o casamento, mas também com uma nova região para morar e tendo sua filha. E aí a gente entra num ponto que é um desafio muito presente na vida das mães, que é conciliar a maternidade com o exercício profissional. Como é que foi para você esse momento ali de cuidar, de dar todo o carinho e, né, e conciliar? Olha, eu acredito que, na verdade, esse processo de vir para cá solitário, eu digo um processo solitário, só nós, acabou me ajudando nesse desenvolvimento. Porque enquanto meu marido estava fora estudando e à noite estudando, eu estava ali no quarto, num quarto de hotel, nós ficamos um ano no quarto de hotel sozinha com a minha filha, então eu tinha esse desejo de continuar a minha carreira, nunca tive a pretensão de parar. Logo que eu me formei, a ideia era o concurso público, mas quando eu tive a minha filha, eu vi que, né, não dava assim para continuar naquele ritmo. Mas esse processo solitário aqui em São José me ajudou como? Porque eu ficava o dia todo no quarto de hotel com a minha filha, e daí eu comecei a ter essa ideia, falei, não, eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Eu não conheço ninguém nessa cidade, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. E daí eu comecei a entrar na internet e pesquisar livros. Eu pensei, vou comprar alguns livros para estudar, para me atualizar, porque o direito a gente não pode ficar parado, que está sempre, né, atualizando. E nisso que eu estava mexendo, né, procurando as coisas, eu encontrei um curso de um pessoal do Rio Grande do Sul em DVD. E aquele curso, ele era tipo uma reciclagem que vinha do início do curso de Direito até o final, todas as matérias. Ah, Então, eu comprei, né, fiz essa aquisição, chegou no hotel para mim, tinha lá o aparelho de DVD, e daí de manhã a gente acordava, tomava um café, meu marido saía, e eu ficava com a minha filha no colo, e ao invés de ver outra coisa, ficava ali o dia todo assistindo aula e praticando exercício, assistindo aula e praticando exercício. E cuidava da minha filha, botava no colo, botava no chão. Então eu digo que assim foi bom para mim também esse processo de solitário, porque eu primeiro eu estudei muito, né? Me atualizei, não e estar aqui, embora tenha tido aqueles momentos de saudade da minha família, saudade dos meus amigos, e eu, muitas vezes até a vontade de voltar para casa, né? Você imagina, a gente sai de casa e vai viver essa dificuldade toda, esse desafio, a gente sente vontade de voltar para casa, né? Mas também, assim, foi vencendo esses desafios, né? Esses desafios que eu consegui, né? Consegui passar na prova da OAB e consegui direcionar a minha carreira, né? E estabilizar a minha família e me estabilizar em São José. ah, legal. E nesse momento, né, a gente observa que você teve ali um período de muita maturidade, que é a resiliência, né? Você está treinando, a superação, a determinação. Então, embora estivesse no quarto de hotel, o seu foco ali era lá na frente. Você falou, não, a gente vai crescer e realmente criar raízes aqui, né? Isso é muito legal. E foi em que ano que passou na OAB? Eu passei na OAB em 2012. Nossa, então foi bem pouco tempo Foi depois de vir para pouco cá. tempo, foi. E eu já estava grávida do meu segundo filho. Nossa. Foi engraçado que toda vez que eu falo assim, nossa, eu fiz a prova da UAB, eu comento com alguém, e meu filho levanta o dedo e estava grávida de mim. Então ele nasce junto com a sua entrada ali no direito de fato, né? Quando eu me tornei advogada mesmo, né, que eu passei na prova da OAB e que eu fui na recepção de entrega da carteira da OAB, né? Ele estava para nascer já, foi só, a gente era tão só aqui em São José, né, que até 2012, quando eu fui receber a minha carteira da OAB na ordem, as únicas pessoas que estavam na cerimônia era eu, meu marido, a minha filha e o meu filho já para nascer. Entendi. Mas assim, mas foi um processo muito bom, porque eu vi, né? Eu vi a minha família crescer, a gente se estabilizar e ao mesmo tempo eu vi resultado, Sim. né? Aquele meu esforço, aquela minha paciência, né? Aquela vontade de ficar e de criar raízes, ela estava aflorando, estava tendo resultado, né? Eu passei na prova da OAB, eu consegui minha carteira, né? Tive mais um filho aqui em São José, a gente conseguiu um apartamento, então a gente, né? Aos poucos a gente foi se fixando na cidade, né? E deu certo. Legal. Foi um período de preparo, né, para viver esses momentos ali. E aí, depois que você passa na OAB,
a gente sabe que o direito ele é complexo, cheio de ramificações, vamos dizer assim, até seguindo a analogia das raízes. E você resolveu entrar na questão do direito de família. Por que exatamente direito de família? É, e como que foi esses primeiros passos ali dentro dessa questão do direito de família? Olha, na verdade, o direito de família, inconscientemente, eu acho que sempre esteve, no meu coração, eu digo isso. Porque quando eu fui fazer a faculdade, a ideia era fazer concurso para ser promotora, para ser juíza, né? Para estudar na área do concurso público. Eu não tinha a menor pretensão de ser advogada. Mas dentro da faculdade, olhando assim para trás, dentro da faculdade eu já tinha essa empatia, esse desejo, né, de atuar nos problemas de direito de família. Porque eu lembro quando eu estava no terceiro período da faculdade, eu fui fazer um estágio no escritório modelo, né? Que a gente fala escritório modelo. E foi engraçado que quando eu cheguei no escritório modelo, eram muitas famílias, muitas mães que precisavam de pensão alimentícia. E aquelas histórias, né? Me comoviam de alguma forma e eu quis atuar justamente naquelas questões de direito de família. Então, sempre que chegava uma questão de direito de família, né, eu tinha já aquele desejo, né, Entendi. daquela escuta ativa daqueles problemas familiares. Então, assim, no meu estágio probatório, no meu probatório não, no estágio do escritório modelo, eu atuei na área de direito de família ainda antes de me formar. Uhum. Quando eu fui fazer a minha monografia de final de curso, eu optei pela área de direito de família. O meu trabalho de final de curso foi uma monografia sobre o direito de família. E foi muito engraçado que quando eu fui fazer a prova da OAB, que tem uma prova prática, que é uma petição, né? Na época que eu estava estudando, eu até cheguei a fazer nos últimos meses, fiz um cursinho aqui em São José presencial e tinha muito palpite, assim, não, vai cair uma peça sobre comercial, vai cair uma peça sobre o direito do consumidor. E na hora que eu fui fazer a minha prova, que eu peguei assim, era uma peça sobre alimentos para idoso, Que assim. isso? Aí eu falei, nossa, isso aqui tá muito fácil, porque eu já tinha, né, Ah, no decorrer da faculdade trabalhado, eu já sabia o desenvolver daquela peça, né? Então eu fiz a minha peça bem rapidinho. Então eu digo assim, o direito de família inconscientemente já veio fazendo parte da minha trajetória. E aí, quando foi no período que eu comecei a advogar em São José, né, que a princípio eu tinha pensado, vou para o escritório procurar trabalho. sim. Mas com uma filha grávida, ninguém queria, né, assim. Então eu falei, eu vou ser concorrente. Hum, Aluguei a minha sala e assim, nisso eu já tinha alguns conhecidos. hum. Entrei em contato com uma gráfica, mandei fazer meus cartõezinhos, e nos meus cartõezinhos era direito civil, direito previdenciário e direito de família. Ah, sim. E aí é engraçado que conforme eu fui, os clientes foram me chegando para mim, a demanda era toda direito de família. Ah, entendi. Era divórcio, era pensão, era inventário. E aí eu fui resolvendo aqueles primeiros casos, e esses clientes começaram a me indicar para outros com os mesmos problemas. Hum, Então, nisso, eu fui me especializando em direito de família na prática. entendi. Entendeu? E aí eu só trabalhava só demanda de direito de família, meu escritório só direito de família. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em direito de família e sucessão, né? Ser especialista completa na área. Então, me especializei, né? Fiz uma especialização em direito de família e sucessão. Hoje eu sou especialista, né? Com pós-graduação na área. Ah, perfeito. Então, você teve também esse ímpeto empreendedor, né? De realmente querer atuar como concorrente ali, realmente se estabilizando, né, nessa área, se estabelecendo, né, no caso, para atuar no direito de família. E é engraçado quando a gente fala, assim, de carreira, porque quando a gente está na faculdade, assim, lá no início, é muito comum que a gente pense, o que eu vou fazer no futuro e tal, mas quando você vai né, adquirindo experiência, você percebe que essa dúvida ali era meio desnecessária, porque
o dia a dia ele vai te induzindo assim, a se chegar no caminho, né? Porque tem ramos, tem acontecimentos da vida que chamam nossa É, atenção. E às vezes, até mesmo pela imaturidade, a gente não percebe, mas conforme a gente vai ficando mais velho, mais perspicaz, né? A gente vai perceber, não, na verdade eu sempre estive nesse caminho, esse caminho sempre me atraiu, né? É exatamente. interessante isso. Exatamente. E tudo que eu fui aprendendo ali realmente me colocou onde eu tô hoje. É como se eu tivesse necessariamente que viver essas etapas. Isso é bem legal. E você até menciona pra gente alguns casos, né, de direito de família. É muito comum que as pessoas correlacionem o direito de família com resolução de problemas, mas ele também está muito dentro da questão de prevenção, né? Sim. Na prevenção ali de eventuais problemas. Explica pra gente como que é essa diferença ali e por que, né, que ele pode atuar, sim, tranquilamente na parte de prevenção. Olha, na verdade, a nossa legislação atual é voltada para o direito de família, ela já tem essa proposta, né, de conciliar. Hum. Tanto é que o processo, o andamento do processo de família, ele é um processo especial, ele é diferente do processo comum. Né? Então, assim, quando o oficial de justiça vai lá na casa do ré, da parte contrária, citar ele, dizer para ele, olha, tem um processo contra você, antes já levava lá aquela petição com a historinha, né? Com aquela história bem cheia de emoção, né? Com os fatos bem aflorados, entendeu? Então, a outra parte já vinha para a audiência de conciliação magoado, né? Magoado, porque ele já tinha tido conhecimento do que o outro foi lá, né? Demandar ele por quê, né? E a legislação mudou isso, foi um processo especial. Então, hoje, no direito de família, quando a pessoa vai ser citada, ela não recebe essa petição inicial, ela recebe lá que tem um processo, que ela deve comparecer lá com o advogado. Então, geralmente a pessoa recebeu, tá, vai lá, o advogado, né, vê, olha, vamos numa audiência de conciliação, vamos, né, a pessoa já vai, assim, sem aquele coração magoado, fechada, né? Então já tem, a própria legislação já nos permite, né, esse olhar. E claro, nós, os profissionais da área de família, né, do direito de família, nós temos que ter essa sensibilidade de saber que quando uma família chega no nosso escritório buscando por uma demanda judicial, né, é porque tem bastante problema, tem bastante mágoa. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar empático para saber que por trás desse problema que trouxe o cliente até a gente, tem uma família. Entendeu? A maioria das vezes tem crianças, tem idosos. E eu costumo dizer o seguinte, quando um casal se separa, não é só um problema do casal, é um problema de todo mundo que está, né, que tá próximo. Imagina, todo mundo sofre, os filhos sofrem muito, os amigos sofrem, a família sofre. Né? Eu costumo dizer que o divórcio ele é uma pequena morte. É como se você estivesse num avião e aquele avião caiu um pouco e você, agora eu morri. Mas aí daquele detona de novo, né? Então, assim, ao observar, né, os problemas do dia a dia, pela escuta ativa, é, eu comecei a observar que muitos dos problemas que traziam as pessoas até o meu escritório procurando por um judiciário, muitas das vezes era justamente problemas relacionados a patrimônio, a falta de um planejamento patrimonial e sucessório, porque assim, eram questões que se, por exemplo, o casal estava pensando em casar, vamos casar. Se tivesse tido um bom pacto antinupcial, né, um acordo com aqueles, prevendo alguns eventos futuros da vida que acontecem, né, às vezes o casal não teria entrado num processo de decadência e chegado ao judiciário. Então, e também tem a questão dos inventários, que eu atuo muito nos inventários. Então, a gente vê que
famílias que enquanto tinha um patriarca que estava no comando ali, estava tudo bem. Todo mundo se encontrava aos domingos e tudo. Aí, a partir do momento que chegaram no escritório e abrimos o processo de inventário, as coisas mudaram. Entendeu? E assim, é triste a gente ver isso porque teve alguém que trabalhou, que construiu um patrimônio, que construiu uma família, e de repente ele morre e começa, né? Aí começa as brigas, desmantela tudo aquilo, dilapida aquele patrimônio. Tá? Então, no decorrer desses anos, observando tudo isso, né, e eu pensei, não, a gente tem muitos meios, mecanismos de tentar educar as pessoas, né? O cliente chegar com um problema no escritório e a gente mostrar para ele que tem outros caminhos, né? Então foi a partir disso que eu procurei buscar essa advocacia conciliadora, acolhedora, né? Mais dizer assim, não judicial, né? Entendi. Eu gosto de resolver os meus pepinos mais ali no cartório, no centro, né? Do que no fórum. É o famoso atendimento humanizado. Eu penso nisso. Exatamente. E aí a gente toca num tema muito importante, que é essa questão do planejamento sucessório, da herança, que esse é um tema, aqui no Brasil pelo menos, é um tema bem delicado, né, de se tocar ali. É como se a pessoa tivesse induzindo, mas você tá achando que eu vou morrer, não sei o quê, tipo, eu tenho certeza que você vai, então vamos organizar. Porque qual que é o maior erro, assim, né, das famílias em insistir nessa questão de deixar isso só lá para a última hora, na verdade, a hora que já passou da hora, né? Por quê? É justamente essa cultura do latino. Na verdade, o latino tem essa cultura de não querer, de ter muito medo da morte e não querer falar, né? E achar que patrimônio, sucessão está sempre ligado à morte, quando na verdade não é isso, né? Eu vou até dar um exemplo, o que levaria, né, um erro. É o que eu estou te falando. Umas questões que poderiam ser muito bem resolvidas, a pessoa deixar aquelas questões resolvidas e não toma essas atitudes no momento, né? Não quer fazer um testamento, não quer falar de planejamento sucessório. Então, quando acontece um falecimento ou simplesmente um evento qualquer que deixa essa pessoa incapaz, né, vai ficar o patrimônio dela e a vida dela vai ficar à mercê da lei, do judiciário e de terceiros, assim, solto, né? E quando a pessoa toma a atitude de organizar o seu patrimônio, organizar né, a segurança da sua família, isso tudo muda. Eu vou até dar um exemplo, tá passando na Globoplay, o Testamento, Os Segredos de Anitta. De Anitta Harley, se não me engano, que é uma das maiores acionistas da loja americana, pernambucanas, uma das maiores acionistas da loja pernambucana. Ela sofreu um AVC em 2010 e está 10 anos em coma. E assim, imagina a briga que é por um patrimônio de 2 bilhões de reais. Então, enquanto a senhora está lá em coma no hospital, o que aconteceu no judiciário? Teve um reconhecimento de união estável com uma moça. O filho dessa moça foi reconhecido como filho socioafetivo. Então, você vê que assim, o que poderia ter, de repente, evitado todo esse imbróglio, toda essa confusão no judiciário? Um bom planejamento patrimonial, como um testamento, uma holding, né? uma diretiva para ter alguém que pudesse decidir por ela. Hoje não, hoje ela está em coma, o pessoal brigando na justiça e ela está lá. Ela não pode concordar, ela não pode dizer que não. Então, esse é um bom exemplo disso. Esse é um bom exemplo das pessoas não quererem falar em planejamento patrimonial, em planejamento sucessório. A pessoa não é só de morte, da sua vida, do controle da sua vida também, do controle do seu patrimônio, mesmo você estando vivo. Aí você vê, a gente
né, dedica a vida toda ali para construir, né, o seu patrimônio, a sua história. E se você não parar para realmente se concentrar nessa questão do planejamento ali, é um desrespeito consigo mesmo, né? Se for parar para pensar assim, você está negligenciando O seu esforço. seu esforço. É absurdo isso. Total. E aí, muitos casos ali que você viu que já aconteceram por falta desse planejamento. Quais são os casos mais comuns que você viu que já não tinha mais volta e que já tinham acontecido? Olha, eu peguei um processo uma vez, assim, estava na metade, o processo tava parado na metade, 9 anos. Nossa. E o pai tinha deixado um Fusca, que era muito coração dele, e tinha um filho que tinha um amor por aquele Fusca, que queria esse Fusca, e assim, eles travaram uma briga por outros patrimônios também, tinha casa de praia e tal, mas e já durava 9 anos esse processo, e o Fusca lá na garagem, não andava, ninguém mexia, e era um patrimônio, assim, não era um grande patrimônio, mas por questões pessoais, estava lá se deteriorando, né? Que era um patrimônio, assim, que não era de valor, mas era de valor sentimental. Então, assim, eu fico vendo essas coisas e falei, nossa, tudo isso poderia ter sido resolvido se aquele pai sabia que tinha um filho que amava muito aquele Fusca, já tivesse feito um testamento, direcionado sua herança, direcionado sua casa de praia, né? Olha, ou então uma doação em vida, que hoje é um instrumento que eu gosto muito, que é quando a pessoa já tem ali a família, os filhos grandes, maiores, fazer uma doação em vida, que às vezes cada um já mora numa casa, um mora num apartamento, né? E tem ali o patriarca que está no controle de tudo. Então faz uma doação em vida, com usufruto, Sim. né? Já resolve, porque depois vai ter briga. Antecipar ali, né? Realmente. E aí, existe, eu imagino que seja referente à cultura também do brasileiro, né? Por conta dessa questão, até que a gente falou da cultura da morte e tal. Mas há, né, um pensamento de que o planejamento sucessório é só para quem tem muito dinheiro, né? Ele tem que estar ali bem, né, confortável de vida, porque se tiver menos, não tem nem necessidade de fazer. Vamos, né, ser mais direto ali. Isso é verdade? É um mito? Né? O que você pode dizer a respeito? Isso é um mito, porque toda família tem um patrimônio. Mesmo que um patrimônio simples, né? Toda família possui uma casa, né? Um carro, um FGTS, né? Uma previdência. Então, por menor que seja, por mais simples que seja, toda família tem um patrimônio, né? E não precisa ser um planejamento caro, não. É isso que eu te falei, é uma doação em vida, é um testamento, ou até mesmo um direcionamento. Às vezes é um patrimônio bem simples, mas o patriarca sabe que as pessoas não vão ter dinheiro para fazer um inventário, né? Faz um seguro de vida, que é um instrumento que 30 dias aquele beneficiado já vai ter acesso àquele dinheiro, já vai poder resolver tudo sobre o funeral, já vai poder resolver tudo sobre, né, a herança, né? Então é um mito, porque o planejamento patrimonial e sucessório não é sobre grandes valores, ele é sobre preservação, ele é sobre, né, união, ele é sobre, né, preservar histórias. Claro. Tá? Então é um mito por isso. As Perfeito. pessoas acharem que só quem tem muita riqueza. Não, o planejamento sucessório ele não está ligado em riqueza, e sim nessa questão, né, da preservação de histórias. Perfeito. Esse é um paradigma que é importantíssimo a gente entrar nesse tema para realmente abrir a mente das pessoas que acompanhar o nosso conteúdo. E aí, se não houver um planejamento, a gente corre o risco, né, de chegar lá na frente, e não faltam casos que atestam isso, que é ver o patrimônio sem direção, ele fica perdido ali no espaço-tempo, vamos dizer assim. É, Quais são os riscos para a família depois que isso acontece? Explica para a gente como que o cenário se desenrola depois que isso acontece.
Olha, geralmente depois que um patriarca, né, que deixa um patrimônio falece, o que que acontece? E o patrimônio não está ali organizado, e o que acontece muito é ter um patrimônio que tem casas que foram adquiridas somente por contrato de compra e venda, não tem escritura, ou seja, não está, né, documentado corretamente. Então as pessoas acabam às vezes deixando de fazer um inventário porque não tem dinheiro, porque aquele patrimônio não está organizado, né? E quando a pessoa procura organizar, procura direcionar o seu patrimônio em vida, ela vai identificando isso e vai sanando esses problemas, né? Ó, tem uma casa, mas a gente precisa fazer uma escritura, a gente precisa legalizar isso daqui, né? Então, o risco é nunca ter um inventário, as pessoas ficarem, brigarem, um achando que o outro tirou vantagem porque está morando na casa, não está pagando aluguel, né? O outro achar que o outro deteriorou o carro que não devia, né? O risco é esse, é realmente essa família entrar num colapso e se separar, né? Por essa questão patrimonial. Complicado, complicadíssimo. E aí, vamos até ser um pouco mais específico, né, nos exemplos aqui. Você já viu acontecer aqui em São José dos Campos, né, até entrar nesse ponto, aqui em São José dos Campos, algum caso em que faleceu o patriarca ali, o patrimônio, depois disso, por todos os processos que foi passando, ele foi se deteriorando, 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 até que chegou um ponto que ele ficou muito aquém do que ele realmente tinha sido um dia. Ah, sim, sim, tem imóvel que fica muitos anos, né, no processo de inventário, e aí a casa, por exemplo, casa fica abandonada, imagina, fica ali o mato crescendo, né? Então já teve questões de imóvel que chegou para mim, doutora, essa casa aí já não tem nem como morar, porque já caiu, porque enquanto tá na briga, ninguém quer cuidar. Então, às vezes, abandona lá a casa dos pais, né? Já vi sim, acontece. Nossa, e é triste você ver tudo que a pessoa demorou para construir, todo o trabalho, todo o esforço dela. Ela tinha que ter a oportunidade de voltar só para falar para ela assim, olha o que você fez. Olha o que você fez com a casa da família, viu? Que foi onde criou os filhos, e às vezes fica lá abandonado, né? E também tem aquela questão que às vezes o patriarca não tem, o dono daquele patrimônio, às vezes não tem um familiar, né? Não tem aqueles herdeiros necessários que a gente fala, que é filho, os pais, né? Então fica ali, quando ele falece, não deixa um direcionamento, não deixa um testamento, esse patrimônio acaba indo para o estado, para o município, né? Fica quando, na verdade, às vezes, né, o dono ali tinha desejo de agraciar alguém, né? Deixar um patrimônio para um tio, né? E não deixa, então acaba caindo na mão do estado mesmo. Pois é. E às vezes é até desconhecimento. Às vezes ele achava que automaticamente iria, mas não sabia. Acho que falta muito da questão da educação, né? Eu acredito que é justamente isso, é essa mentalidade de que falar de organização patrimonial é falar de morte, e geralmente, se um filho, eu vejo muito isso no escritório, né? Os filhos falam, não, vamos fazer uma doação, nossa, não quer, não, já que está querendo que eu morra, nem morri, já quer o meu patrimônio, então tem muito essa cultura, esse pensamento, tá? Mas eu acredito que isso vai mudar. Hoje a gente está, né, conversando mais, e teve aí o evento pandemia, né? O evento pandemia, né, Covid-19 2020, mudou muito a mentalidade das pessoas em relação ao evento morte. Porque todos nós, eu acho que perdeu alguém, né? De família, de amigos. Então, assim, foi um evento que, assim, mostrou para as pessoas que a morte ela pode chegar a qualquer momento e a gente não tem controle. Tá? Inclusive, foi um período que eu fui muito procurada para essa questão quero fazer um testamento, né? Quero fazer uma doação. Só que naquele momento estava tudo fechado, né? E aí, não, agora a gente tem, né? A gente só pode conversar pelo telefone, a gente não pode ir no escritório, né? Então, depois disso, eu acho que as pessoas começaram a pensar mais, né? E também hoje com as redes sociais, né? A gente divulga bastante, né? Informação. Então, eu acredito que vai mudar essa mentalidade. Sem dúvida, e esse conteúdo que a gente está fazendo agora, sem dúvida, vai abrir a mente de muita gente, não tem a menor dúvida disso. E aí, vamos entrar agora na questão do familiar ali, da família,
que decidiu, vou fazer o planejamento sucessório, quais são os primeiros passos, e como que você pode auxiliar essa família nesse início do processo, né, em todas as etapas dele ali? Olha, quando o cliente chega para mim para que a gente faça um planejamento patrimonial e sucessório, a primeira coisa que se deve fazer e que eu faço é fazer pegar as informações sobre o patrimônio, a atividade dessa pessoa e a composição familiar e o objetivo. O que que ele pretende com essa, né? Qual é o maior objetivo dele com esse planejamento patrimonial? Hum. Né? Organizar esse patrimônio, ficar sob seu poder, já distribuir para os herdeiros, né? Então, de posse dessas informações, a gente vai estudar o caso, para ver o quê? Porque nós temos vários instrumentos para um planejamento patrimonial, né? Nós temos o testamento, nós temos a holding familiar, nós temos a doação em vida. Então, de posse dessas informações, nós vamos ali estudar, né? Ver quais são os instrumentos mais adequados para aquele patrimônio, para aquela família, né? E aí, de tudo isso organizado, porque dependendo do patrimônio, dependendo do objetivo do cliente, a gente precisa fazer um estudo em conjunto, né? Aí tem que entrar contador, tem que entrar um advogado da parte de direito empresarial, né? Então a gente faz um estudo em conjunto para ver, né, onde é que vai, qual seria o melhor instrumento. Vai ter uma economia de tributo, né? Seria legal colocar esse patrimônio numa hold? É melhor um testamento? É melhor deixar esse patrimônio em posse do seu titular e fazer um seguro de vida para que os herdeiros tenham a possibilidade de fazer um inventário quando for necessário, né? Então, o processo ele é esse, né? Pegar essas informações iniciais, fazer esse estudo, depois chamar o cliente, falar para ele, mostrar para ele, né, todo o cenário. Olha, você está aqui, a gente pode fazer esse instrumento, pode aplicar esse instrumento, pode aplicar esse, aqui vai ser bom para sua família, esse aqui você vai ter uma economia tributária. E aí a gente mostrando, né, o cliente, a gente dá essa possibilidade dele pensar e até pesquisar também, né? E depois nos chama, né? Depois vem pra gente para poder fazer ali o instrumento mais adequado. Legal, legal, Regiane. Isso mostra ali que o acompanhamento profissional ele é imprescindível, até porque são vários profissionais que vão atuar em cima dessa questão. Então, mostra que realmente é um passo muito, muito necessário na vida das famílias ali. E a gente observa que você tem um papel ali muito atuante no digital, né? Já entrando, né, nessa questão das redes sociais ali. Como você enxerga hoje o digital como uma ferramenta de apoio ali? Qual a sua estratégia por trás do digital? E entrando no ramo do direito, quais são as ações que você pode e as que não podem ser tomadas ali dentro do digital? Porque eu sei que tem algumas especificações, né? Isso. A gente tem que obedecer às regras do Estatuto da OAB, né? Então a gente tem a gente tem aí umas regras que a gente não pode, que né, a gente pode nas redes sociais, né? Justamente fazer esse papel de educar, né? O nosso trabalho ele é todo gratuito, né? É realmente educar a sociedade. E eu vejo, por exemplo, as redes sociais como uma grande rua, onde está cheio de vitrine e gente o tempo todo, do mundo todo. Então, para a gente que vende um serviço, que vende um produto, nós precisamos estar nessa avenida, né? Nós precisamos estar ali. Porque uma hora ou outra, todo aquele fluxo vai, né? Vai nos ver, vai ver o que a gente faz, vai nos chamar, vai querer mais informação, né? Então, para mim, eu vejo o digital hoje como, assim, imprescindível, né? Então, assim, a minha relação com o digital é bem próxima, mas não de conhecimento profundo, né? Porque eu ainda sou de uma geração analógica, né? Então, ainda tem isso, né? Mas como eu já sou adaptada a essa questão das mudanças, né? Eu também tive que me adaptar. Quando eu fiz estágio no Rio de Janeiro, eu ia para o fórum buscar processo na malinha. Ah, sei.
tá? E aí depois foi que entrou o processo digital, né? A gente já teve que a gente teve que se adaptar, né? No digital, no processo digital, né? Então, assim, eu acho maravilhoso, porque eu vou no escritório, atendo meu cliente, né? Eu vou para casa trabalhar, eu faço todo o meu trabalho pelo digital, nossos processos eles são todos distribuídos no digital. Então, para mim, o digital, para mim que conhece as dificuldades de 25 anos atrás, né? Quando eu fiz faculdade, né? Quando eu fiz estágio, digital é maravilhoso. Inclusive, eu tô aqui hoje por causa do digital, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa questão de adaptação, resiliência, a gente vê que é uma marca na sua trajetória desde sempre, né? Então, sempre se adaptou, sempre soube como superar ali e seguir adiante. Então, o digital vem como uma facilitadora ali mesmo da sua rotina, tem a menor dúvida. E hoje em dia, com inteligência artificial, eu penso também que ela vai ser uma ferramenta de excelente apoio também, né? É, eu escuto muita gente falar, a inteligência artificial vai substituir o advogado. Hum, Eu digo, não vai, hum. não vai. Porque o que acontece? A inteligência artificial está aqui a serviço nosso. Então, nós precisamos dominar muito bem a técnica para a inteligência poder ajudar a gente. Né? Porque se a gente for ali na inteligência artificial, não fizer um bom prompt, não souber o que você quer dela, ela não vai te dar adequadamente o que você precisa, o que você quer. Então, eu digo que o bom profissional a inteligência artificial vai ajudar a alavancar, mas não vai substituir. Na verdade, aquele que não souber, que não tiver a técnica, ele pode ficar de fora, mas o bom ele vai seguir. E vai seguir mais rápido, vai seguir melhor, porque a inteligência artificial vai ajudar. Não tem a menor dúvida, com certeza. Eu sou suspeito para aprender o digital, inclusive. E aí, caminhando agora para o final aqui da nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem mais para um terceiro tipo de pessoa. A gente já falou lá no começo das pessoas que negligenciam esse cuidado e que realmente repudiam falar sobre o tema. E aí a gente falou também das pessoas que estão pensando, né, que tá querendo, né, conhecer um pouco mais ali, quer se aprofundar. Mas a gente tem um terceiro tipo de pessoa, que eu acho que ele é bem comum, que são as pessoas que decidiram que sim, é importante fazer o planejamento sucessório. Mas que eu ia falar, não, depois eu faço. Depois eu faço, deixa para depois, eu tô jovem, né? Depois eu faço. O que que você diria para essa pessoa que adia, adia, adia e não toma a iniciativa ali de realmente, né, colocar em prática essa questão tão importante? O que eu tenho para dizer para essa pessoa é o seguinte: o planejamento patrimonial ele não é sobre bens e imposto. Ele é sobre organização, ele é sobre segurança, ele é sobre uma preservação de história. E a gente não pode prever o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, se você tem uma família, tem um patrimônio e já tem posse desse conhecimento de que tem as ferramentas, né, e que você pode utilizar essas ferramentas para organizar o seu patrimônio, para proteger a sua história e dar segurança para sua família, faça isso hoje. Procure um bom profissional, né? E vá organizar o seu patrimônio, a sua vida e dar essa segurança para as suas próximas gerações. Perfeito, gente. Ficou bem claro, né, essa questão. Realmente é um tema imprescindível ali. E agora, né, com certeza as pessoas vão, né, querer te encontrar ali nas redes sociais, conversar mais com você, tirar dúvidas, né, que é muito comum, né? Então as pessoas querem se aprofundar mais no tema. Quais são os seus meios de contato, né, que você utiliza ali para poder tirar essas dúvidas? Destacando que todos que você mencionar a gente vai deixar como link também embaixo. Tá bom, eu tenho o Instagram, né, que é onde eu disponibilizo muita informação, é gratuito, Regiane Vieira ADV, né, advocacia. Tem um canal eu tenho um canal também no YouTube, que é recente também, onde eu divulgo muito, dou lá muita informação para as pessoas, né? E quando a pessoa entra ali no meu Instagram, eu tenho uma página que aí é direcionado para minha página, lá tem WhatsApp, tem todos os meus contatos, né? Mas o público, ele pode, né? Tá cheio de profissional bom no mercado, né? Pode procurar aquele profissional de confiança, né? E organizar o patrimônio. O importante é organizar o seu patrimônio, organizar a sua vida, né? E dar essa segurança para a sua família.
Perfeito, Regiane, muito bem. Obrigado pela conversa e parabéns por toda a trajetória, né? Pela resiliência, pela perseverança, né? Durante toda a jornada, você sempre persistiu, sempre seguiu adiante, passou na OAB, construiu sua história, criou seu próprio negócio, foi crescendo. Então, fica muito claro, né? Todo esse profissionalismo, toda essa competência ali, que sem dúvida pode ajudar todo mundo que realmente precisa, né? Lidar com esse tema ali. Então, obrigado por ter participado aqui com a gente hoje, contado sua história e tirado as dúvidas, né, de todo mundo que vai acompanhar. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E espero ajudar bastante pessoas. E é isso aí, gente. Vamos abrir a mente, vamos, né? O direito está aí para nos ajudar. Né? As redes sociais estão aí cheias de profissionais esclarecendo, dando informação gratuita, muita informação boa. Tem coisas que não prestam, mas tem muita informação boa. Se tiver dúvida, procure um profissional e vale a pena. Muito bem, Regiane. E se você ainda não acompanha o Vale Digital nas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no YouTube e acompanhar as redes sociais. Te vejo no próximo episódio.